Olá, meu amigo e minha amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, hoje para um encontro super especial nesse momento histórico que nós estamos vivenciando aqui no Brasil. E quando eu digo momento histórico, não é força de expressão e nem exagero, não. Isso porque nós estamos vendo que a nossa soberania nacional, o Estado democrático de direito e as nossas instituições estão mais uma vez sob um ataque muito feroz. Agora com um elemento exótico, a participação de um mega bilionário de extrema-direita, estrangeiro, mancomunado com a extrema-direita aqui no nosso país e com a complacência ou cumplicidade de alguns organismos, ora de forma explícita, ora de forma implícita. Nada como termos esse nosso espaço aqui para jogar algumas luzes sobre algumas situações que estão sendo ocultadas aqui no Brasil ou sendo desviadas, na sua interpretação correta. Porque nós não estamos num conflito hoje entre um bilionário que está exercitando ali a sua vaidade e um ministro da Suprema Corte do nosso país que está rebatendo a vaidade contra a vaidade. Não, a questão vai muito mais além. Diz respeito ao que nós somos enquanto nação, enquanto Estado brasileiro, enquanto Estado nacional, enquanto Estado soberano. E não é pouca coisa, não. Vou conversar com vocês sobre o que está em jogo hoje, as coisas que estão acontecendo, trazer aqui algumas imagens e mais algumas informações. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você, que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, venha participar das nossas atividades, dê sempre o seu joinha, o seu comentário. E, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, quando eu disse para vocês na abertura que nós estamos num momento histórico, é porque, mais uma vez, nós estamos ali no fio da navalha. Ou o Brasil segue no caminho da democracia com respeito às nossas instituições e à Constituição brasileira, ou o Brasil simplesmente abre uma grande porta para balbúrdia geral, para a terra de ninguém, para qualquer figura alienígena chegar aqui no nosso país e ditar as regras desde que ele tenha muito dinheiro, ele tenha muito poder econômico. E as coisas não podem ser assim. Ainda bem que o Brasil hoje conta com uma figura extremamente destemida que está apavorando essas criaturas da extrema-direita todas aqui no nosso país, o ministro Alexandre de Moraes. De fato, se você juntar todo o bolsonarismo aqui no Brasil, você não consegue reunir a metade da coragem que o ministro Alexandre de Moraes está tendo para defender a nossa Constituição, a nossa democracia, as instituições e a nossa sanidade mental também, Apenas com a caneta e a Constituição na mão. Isso não é pouca coisa. Ele está sofrendo muita pressão e hoje a gente vê que os grandes jornalões ainda dão algum tipo de apoio a algumas críticas que são feitas direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes, como se quisesse ele colocar uma espada sobre a sua cabeça. A gente pode ver editoriais como esse aqui do Jornal Globo. Hoje fez um editorial de página inteira, gente, com esse título aqui, Tem uma balança aqui com um X no meio, no desenho, O título do editorial é: Musk deve cumprir ordens, mas STF não pode extrapolar. Liberdade de expressão não justifica que redes sociais fujam às suas responsabilidades jurídicas. Perfeito a fala. Aqui no texto, no meio do texto, a gente vê o seguinte: mas o certo teria sido enviar uma carta rogatória, o que é o comum dos mortais, que tem que recorrer quando se depara com uma situação semelhante. Olha, eles estão aqui vindo para tecnicalidade, colocando em xeque a medida de alguém que está defendendo um ataque real, um ataque permanente. Sobretudo agora no período que nós temos eleições, que muitas situações serão definidas aqui no nosso país. Então a terra de ninguém não pode ficar vigorando enquanto nós estamos decidindo questões muito importantes. E se a gente olhar alguns fatos objetivos, nós vamos ver isso aqui, Moraes pressionou Musk com multas por 18 dias antes de suspender o X. Então, essa gente da extrema-direita estava achando que iria acontecer isso. Eles acharam que o ministro Alexandre de Moraes iria se acovardar, iria recuar. Ontem eu mostrei para vocês alguns vídeos que mostram como é que a extrema-direita estava se comportando, o que eles estavam aguardando. Eles não estavam acreditando. E agora, o impacto que eles estão sofrendo é muito superior àquele impacto, os impactos que sofreram no 8 de janeiro. Porque no 8 de janeiro, só quem acabou preso, foram as figuras que estavam ali. Os mentores, os que insuflaram aquelas criaturas todas, escaparam ou estão escapando até esse momento. Agora não.
eles todos tiveram suas redes suspensas, como todos nós que tínhamos nas nossas redes também. Mas as pessoas que estão no campo civilizado, no plano civilizatório, na democracia, estão reagindo de uma forma muito tranquila, muito serena e racional. Faz parte. Não dá para a gente permitir que uma coisa que intoxica a sociedade brasileira seja garantida sem nenhum tipo de restrição. Então, é isso que está acontecendo. Agora, tem uma coisa estrutural, gente, no meio dessa história toda, que é o seguinte. Por que os jornalões, eles também dão ataques também muito diretos e muito velados, às vezes, contra o ministro Alexandre de Moraes? É porque, de um certo modo, eles sabem que a extrema-direita é extremamente funcional aqui no nosso país para os interesses dos grupos privados, dos grandes grupos econômicos. Como é assim no mundo inteiro. Você pode pegar todos os autores que estão estudando a ascensão da extrema-direita no mundo, que vocês não verão uma análise que aponta qual é o objetivo final no meio dessa história toda. O objetivo é estressar cada vez mais as suas sociedades, para que as sociedades não percebam cada vez mais uma concentração de poder e de renda na mão de poucos grupos privados. Quanto mais as sociedades estiverem estressadas e desviadas dos seus reais problemas, das suas grandes desigualdades, menos essas criaturas perderão algum átomo, né, do poder econômico. Aliás, desde que a extrema-direita ascendeu no mundo, nós tivemos esse fenômeno, né, uma concentração maior ainda de renda e de poder na mão de pequenos grupos, ou de pequenos, grandes grupos. Então é disso que se trata. Então, quando a gente vê críticas ao ministro Alexandre de Moraes, sempre de abordando questões superficiais, outro dia ele estava agindo fora do rito, isso visa, de um certo modo, enfraquecê-lo e manter acesa essa extrema-direita que é extremamente funcional para os interesses desses grupos econômicos, né? Como eu salientei aqui durante todo o governo Bolsonaro, as organizações Globo não fizeram um ataque frontal à figura do Bolsonaro. Eram sempre ataques superficiais. Quando falavam dos filhos do Bolsonaro, isso não acarretaria o impeachment do presidente da República. O que acarreta o impeachment, o afastamento e a cadeia são os crimes que ele estava cometendo no exercício do cargo. Isso aí passava longe. Eu já comentei aqui com vocês e vou sublinhar isso que eu estou falando aqui com algumas imagens que eu vou mostrar aqui. Matéria de ontem, né, que de hoje ainda está no ar. Rede social X começa a ser suspensa após ordem de Moraes. Gente, o desespero na extrema-direita está gigantesco, porque agora eles viram que o ministro não irá recuar e que aquela fila que os leva para Papuda ou para Colmeia ou para Bangu 8 está cada vez mais azeitada, né? Ontem o Jornal Nacional fez uma abertura mostrando uma suposta imparcialidade na interpretação que eles estão fazendo de tudo isso, mas depois eles apresentam aqui uma outra perspectiva que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver como é que foi. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão da rede social X no Brasil. A empresa não cumpriu a ordem do ministro de nomear um representante legal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do X Brasil Internet Limitada em território nacional, até que todas as ordens judiciais proferidas nos autos sejam cumpridas. Então, gente, é o seguinte, Elon Musk, diretor, vocês querem ter a rede operando no Brasil? Cumpram as determinações judiciais, simples assim. Abre lá o bolso, paga as multas, né? As que devem ser pagas. Os canais criminosos devem permanecer fora do ar, respondendo os processos, e aí respeita-se as leis do nosso país e a empresa poderá continuar aqui feliz para sempre. Agora, se ficar nessa de tentar desrespeitar a Constituição brasileira e derrubar o ministro Alexandre de Moraes, aí a situação vai ficar complicada, né? O Jornal Nacional sempre faz o seguinte, é uma estrutura do jornalismo. Quando eles querem defender algum ponto de vista e não podem apresentar, por exemplo, o Bonner nunca acha nada. Perceba, ele é o editor-chefe do Jornal Nacional, mas ele vai assim, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Não, então o que eles fazem? Eles pegam sempre especialistas para darem uma opinião, que é a opinião que o telejornal quer que seja assimilada pela opinião pública de uma maneira geral. Então eles colocam pessoas para dizerem sempre alguma coisa favorável ao ponto de vista da empresa ou do veículo de comunicação. Perceba como foi
na reforma da Previdência. Eles não faziam nenhuma matéria simples, uma matéria objetiva, uma matéria racional. Não, eles faziam a matéria, mas eles colocavam especialistas para dizer como a reforma da Previdência seria boa para o nosso país. Autonomia do Banco Central, sempre especialistas para dizer que a autonomia do Banco Central é sensacional. Privatizações, como as privatizações, aí eles colocam sempre especialistas para defender esses pontos de vista. No entanto, durante o período Bolsonaro, eles não colocavam especialistas para dizer se era legal, se não era legal, o presidente da República pegar uma aeronave e levar um monte de joias para fora do nosso país para vender. Não, era sempre matéria, sem nenhum comentário. Se era bom ou se não era bom, ou se era científico ou se não era científico, ou se respeitava a ciência ou não a ciência, os comportamentos do presidente da época, fazendo aglomerações, não usando máscara, falando as coisas que ele falava, atuando contra a vacina, você não via especialistas, porque manter a figura do inelegível era manter também essa força de extrema-direita fazendo esse processo de distração da sociedade, de tensões sociais, de estresse sociais, né? De estresse social. Então, eles colocaram ontem na matéria especialistas para abordar também aspectos técnicos da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Afirmou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes em bloquear as contas da Starlink seria justificada se... E aí colocou vários especialistas, colocou um monte de especialistas e vai especialistas por todos os lados, né? Enfim, mostrando sempre que o ministro Alexandre de Moraes teria agido de forma isolada. Eles poderiam ter dito de maneira mais contundente, de forma mais clara, que o Procurador-Geral da República deu um parecer favorável à suspensão da plataforma X no Brasil. Gente, o Paulo Gonet deu um despacho de 3 páginas, mas mandando o sapato mesmo também. O que foi uma coisa muito positiva do senhor Paulo Gonet, que poderia estar agindo com a mesma velocidade em relação ao inquérito do ladrão de joias, ou da Orcrim de ladrões de joias, porque nós teríamos uma situação antecedente que diminuiria essa impressão que é só o ministro Alexandre de Moraes que está zelando pelo Estado Democrático de Direito e não a Procuradoria-Geral da República. Outra matéria aqui falando do parecer do Paulo Gonet, e diz o seguinte: em parecer assinado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o órgão destacou que estão preenchidos os pressupostos para aplicação plena das medidas anunciadas como consequência da insubmissão às ordens provindas do Supremo Tribunal Federal. Não há o que impeça a sua aplicação. E aí ele disse mais alguma coisa aqui, ele simplesmente deu uma série sublinhou uma série de argumentos que o ministro Alexandre de Moraes utilizou para tomar a medida que tomou. Então essa gente toda saiu do ar, eles estão apavorados, a gente não sabe o que vai acontecer na manifestação que eles convocaram para o dia 7 de setembro, lá na Avenida Paulista. Se agora eles estão percebendo que a chapa esquentou e que o ministro Alexandre de Moraes não irá recuar, ou se eles vão querer estressar mais ainda. Só que tem um negócio, o Bolsonaro não está no poder. As Forças Armadas não estão nas mãos dos bolsonaristas. Eles não têm o poder que eles tiveram um tempo atrás. E se um tempo atrás, com o poder que tinham, eles não conseguiram destruir a nossa democracia, nem derrubar o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes mostrou que tem muita coragem e que vai seguir em frente. E, portanto, vamos ver o que vai acontecer no meio dessa história. Eu acho que tem muita criatura aí que está começando a pensar em sair do nosso país, pedir exílio, porque sabe que vai terminar na cadeia. Elon Musk faz novos ataques a Moraes, vergonha para as vestes de juízes. Então, depois dessa história toda, como é que vai ficar? Ele vai recuar? Ele recuar, que eu digo, o senhor Elon Musk, né? Vai colocar o rabinho entre as pernas, vai deixar o X aqui no nosso país. Muita gente está falando assim, o Brasil está sendo visto de uma forma negativa. Gente, quem está sendo visto de uma forma negativa é o senhor Elon Musk, mas pelo mundo civilizado. A extrema-direita, para a extrema-direita, ele é um quadro da extrema-direita. Ele pode fazer o que ele quiser, que ninguém vai botar reparo. Mas o que interessa para quem faz negócios no mundo é o que acontece no mundo real, e não no mundo da cabeça de um bilionário, porque ele é um só no meio da estrutura de um planeta que tem bilionário a dar com pau por todos os lados, né? E aí o Estadão também na mesma linha, a escalada autoritária do Supremo. Suspensão do X é a culminação de um inquérito eivado de truculência. Se quer mesmo defender a democracia, STF deveria reconsiderar esses processos típicos de um estado de exceção.
O que vai acontecer, gente, é uma modulação de tudo isso que nós estamos vendo aqui no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes vai se reunir com o Supremo Tribunal Federal e certamente vão ter ali um entendimento conjunto e que vai valer que não tem como recorrer, porque se for o colegiado todo decidir numa direção, olha, é o que será decidido e acabou. Elon Musk reage a bloqueio das contas de Starlink. Brasil não é seguro para estrangeiro investir. Bom, quem avalia isso são os cérebros dos conglomerados que têm interesses aqui no Brasil. Não é o que o seu Elon Musk acha, o que o jornal aqui acha. O estranho que eu comentei ontem com vocês, que foi reverberado, foi a Embaixada dos Estados Unidos emitir algum conceito sobre essa história. Eles não tinham que estar falando absolutamente nada, porque é um assunto interno aqui no nosso país que diz respeito a um contrato, a uma questão social no nosso país com a interferência de um irresponsável criminoso porque tem muito dinheiro. Embaixada dos Estados Unidos diz monitorar a situação do STF com X e que liberdade de expressão é pilar da democracia. Bom, a extrema-direita fez uma campanha muito grande dizendo que o Alexandre de Moraes não iria fazer isso. Assista esse vídeo, é tudo ou nada. Vamos derrubar o ministro Alexandre de Moraes e por aí vai. A gente pega esses extremistas falando tudo isso. E ontem nós vimos as bravatas, né? Vou compartilhar com vocês. Nosso vídeo está um pouquinho mais longo hoje porque o tema é histórico, né? Vamos ver aqui o que disse a criatura antes do bloqueio. Vamos lá. 10 horas e 43 minutos. Isso significa que o Alexandre de Moraes ainda não derrubou o X no Brasil. Sabe o que isso significa? O de sempre. Que o Alexandre de Moraes é um cuzão e amarelou. Você é um cuzão. Você amarelou. Sabe por quê? Você é psicopata, filho da puta, e o povo inteiro vai às ruas dia 7 de setembro para mostrar que você é um cuzão, filho da puta. E desculpem os palavrões, tá, gente? Mas é o modus operandi desses extremistas. Ele depois, ainda sem a peça ter sido, sem o X ter sido tirado do ar, né? Ele entrou com essa aqui também. Vamos pegar mais um trecho aqui, outro programa. Não tem como sustentar essas ações e decisões insanas. Tanto é que o X está no ar, o X. Está lá funcionando. Não sei se vocês estão ao vivo lá também, ou só no YouTube. Estamos lá. Então, está funcionando. Pede a hashtag pro pessoal aí, Auriverde no X, para ver o engajamento do pessoal lá. Você vai ver que o pessoal está usando o X no Brasil. Ah, mas ele está querendo discutir com a Anatel como vai fazer. Balela! Mentira! Ele sabe muito. Isso aqui ele achando que o ministro Alexandre de Moraes estava acovardado, né? Então, como todos eles estavam achando isso, então quando veio a pancada, eles esperaram contato, o contato veio e agora não tem jeito, o juiz marcou pênalti e o VAR já passou, agora é só bater o pênalti. Muito bem como fazer. É só bloquear o domínio e todos os subdomínios. Ele fez isso com todos os meus sites. Ele fez isso com Terça Livre. Ele sabe como fazer isso, a Polícia Federal sabe como fazer isso. O problema é que depois dessa decisão dele, o próprio exército do Lula... E aí veio com a galhofa, com a história, dizendo que o exército brasileiro também não concordou com isso que o Alexandre de Moraes está fazendo, porque poderia tirar Starlink do ar e que isso prejudicaria a nossa segurança nacional. Olha, se a segurança nacional do nosso país está na mão do Elon Musk, nós estamos fritos há muito tempo. Tem que tirar do ar mesmo. Tem que desenvolver uma tecnologia aqui sem depender de uma criatura como esse irresponsável criminoso de extrema-direita, né? Só que eles estão usando isso como argumento. Aí lá pelas tantas, nesse programa aqui, a gente vê esse tipo de fala aqui. Tem uma dúvida. Também conto com a queda e como você pensa da mesma forma, só não sei quando, mas essa queda vai acontecer, inevitável, perdeu-se o controle. Restabelece a normalidade pós-queda de Alexandre de Moraes? Qual a tua leitura? Porque eu vejo que ele tem cúmplices dentro do Supremo Tribunal Federal. O silêncio torna muitos ali cúmplices. Qual que é a leitura já a partir de uma eventual e breve, desejamos todos nós, queda de Alexandre de Moraes? Então, nós sabemos que uma quadrilha complexa e grande, você nunca consegue pegar todos os membros. Então, vocês vejam só, chamando os membros do Supremo Tribunal Federal como uma quadrilha, né? E dando um certo, olha só, os caras estavam achando, antes dos bloqueios todos do X, que o ministro Alexandre de Moraes não faria o que fez e que ele seria destituído. Bom, apostaram as fichas, esperaram o contato está vindo e vamos ver agora, né? Se eles vão continuar
nessa pegada aí, ou se eles começarão a perceber que a chapa ficou quente mesmo, como eu disse para vocês ao longo do nosso papo aqui. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu só me esqueci, no finalzinho, não posso me esquecer aqui, que eu fiz uma enquete, tá? Eu gostaria muito que vocês respondessem. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do X no Brasil enquanto não respeitar as leis brasileiras. Isso causou uma onda de reações diversas. Na sua opinião, o que deve acontecer? Alternativa A. Estou com Moraes. Deve seguir firme com apoio do STF e sem recuar. B. Deve recuar e sofrer impeachment. Musk e direita estão certos. Coloque seu comentário, vamos ver os comentários todos aqui e depois eu dou aqui uma panorâmica para vocês do que foi o pensamento do conjunto das pessoas que estão aqui conosco hoje, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até mais tarde. Tchau.